Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece, você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives. Você também pode contribuir com as produções aqui do Caldeirão através do botão Valeu, e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Muito obrigado a todos os membros, muito obrigado a todos que utilizam o botão Valeu, vocês são incríveis, muito obrigado a você que dá o seu like no vídeo, muito obrigado a você que comenta, que compartilha, vocês são feras demais e o Caldeirão Furado só existe por causa de vocês. Mas antes, se inscreva no nosso novo projeto, o Guia de Sobrevivência dos Pais de Primeira Viagem, que é o meu canal sobre a minha vida e a vida da minha família, as nossas viagens e aventuras, e apesar do nome ele não é focado em paternidade, ele não é um guia para ensinar as pessoas a cuidarem de seus filhos, é o nosso guia, como nós sobrevivemos sendo pais de primeira viagem, as nossas aventuras, a nossa vida, como ela é. Se inscreve lá e dá essa força que eu vou ficar muito feliz. Valeu! Era início de 1980. Em uma noite fria e chuvosa, no primeiro andar do pub Cabeça de Javali, a jovem trisneta de uma famosa vidente aguardava ansiosa para conversar com Albus Dumbledore a respeito da vaga de professora de adivinhação em Hogwarts. Albus Dumbledore, que era contra a permanência dessa disciplina na grade de matérias da escola, decidiu mesmo assim conhecer Trelawney e conversar com ela por cortesia e respeito ao nome de sua trisavó, Cassandra Blavatsky. Decepcionado com o decorrer da conversa, Dumbledore disse, gentilmente, que Sibila não era qualificada para a vaga. Ela não tinha demonstrado nenhum vestígio de talento em adivinhação, somente falsas e exageradas previsões. Quando o diretor se levantou para sair, porém, Sibila Trelawney entrou em transe e profetizou palavras que mudariam para sempre o destino do mundo bruxo. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima, nascido dos que o desafiaram 3 vezes, nascido ao terminar do 7º mês. E o Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. Um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o 7º mês terminar. Gostou da minha profecia? Na ocasião, um fiel comensal da morte entreouvia atrás da porta enquanto Trelawney profetizava, mas ele foi impedido de ouvir a profecia inteira porque Aberforth interrompeu. Severus Snape foi imediatamente relatar o que ouvira ao seu mestre Lord Voldemort. A partir daquele momento, o objetivo de Voldemort passou a ser provar que a teoria estava errada e que ninguém poderia detê-lo. Voldemort conseguiu rastrear as crianças que a profecia se referia, Neville Longbottom ou Harry Potter, e ele decidiu ir atrás de Harry Potter, filho de Tiago e Lilian. Mesmo escondidos, os Potter foram traídos, e na noite de 31 de outubro de 1981, Voldemort matou Tiago e deu a Lilian a chance de sobreviver, desde que ela saísse da frente e deixasse que ele matasse o seu filho, de apenas 1 ano e 3 meses. Obviamente, Lilian se negou a sair da frente de seu filho e se sacrificou por ele. Voldemort a matou, e naquele momento, com seu caminho livre para eliminar aquela possível ameaça e provar que a teoria estava errada, Voldemort apontou a varinha para Harry e, sem nenhum pudor, disparou uma maldição da morte em direção ao bebê. Mas aconteceu algo que Voldemort jamais esperara. Harry Potter sobreviveu devido ao sacrifício de sua mãe. Voldemort teve seu corpo destruído pela maldição da morte que ele lançou e ricocheteou pelo sacrifício de Lilian. A profecia começava a se cumprir. Voldemort ficou desaparecido, exilado, fraco, se tornou menos do que um fantasma, mas ele não morreu devido suas Horcruxes. Anos mais tarde, Voldemort conseguiu um hospedeiro e, como um parasita, vivia no corpo de Quirrell. Ele tentou obter a Pedra Filosofal para poder reconstruir um corpo todo seu, mas, mais uma vez, foi impedido por Harry Potter devido à proteção que Lilian deixou ao garoto. Anos mais tarde, porém, Voldemort utiliza o sangue de Harry para retornar e tentar burlar de alguma forma a proteção que Lilian deixou ao filho. E ele consegue. Ao usar o sangue do Harry, ele podia tocar no garoto, ele podia chegar perto sem ser ferido. E mais uma vez, Voldemort trilhava o caminho da profecia. Harry Potter enfrentou Voldemort mais uma vez e escapou. Depois de entender o passado de Voldemort e de uma busca desafiadora pelas Horcruxes do Bruxo das Trevas, depois de uma batalha com muito sofrimento, com muitas mortes, Harry finalmente descobriu o que a profecia significava quando ela disse
disse que um não poderia viver enquanto o outro sobrevivesse. Ele precisava ser morto por Voldemort, porque no dia em que sua mãe se sacrificou por ele, uma parte da alma de Voldemort, tão fragmentada, acabou se soltando e acabou se prendendo no único ser vivo naquele ambiente, que era o Harry. Harry Potter se tornou a Horcrux que Voldemort nunca pretendera criar. Uma parte da alma de Voldemort vivia dentro de Harry. Harry enfrentou seu destino, se entregou a Voldemort e, surpreendentemente, mais uma vez, sobreviveu. Graças aos sacrifícios de sua mãe, mas também aos erros de Voldemort. O Bruxo das Trevas usar o sangue do Harry, que continha a proteção da Lilian, para retornar, acaba prendendo Harry à vida. Enquanto Voldemort, que continha o sangue de Harry, que continha a proteção da Lilian, vivesse, Harry não poderia morrer, a não ser que ele escolhesse isso. Não é que o Harry era imortal, o Harry poderia ser morto, mas no caso dele e do Voldemort, ele poderia escolher seguir em frente ou viver. E quem deu essa escolha ao Harry foi única e exclusivamente o próprio Voldemort. Em sua tamanha ignorância em relação a magias que ele desprezava, ele cometeu um erro absurdo. No fim, Harry Potter derrotou o Lord Voldemort, fazendo a profecia se cumprir. Mas e se eu te disser que essa profecia não significava nada? Pois é, você pode falar, Caco, você é maluco. não, eu não sou maluco. A profecia não significava nada. Existem milhares de profecias no Departamento de Mistérios que nunca foram cumpridas. Se Voldemort não ficasse sabendo sobre a profecia, ela não teria se cumprido. Ela não teria significado algum. E talvez você pense, Ué, Caco, dá no mesmo. Ele ficou sabendo da profecia, então ela se cumpriu, então significava algo. na realidade não. As coisas só aconteceram assim porque o Voldemort fez acontecer. Se o Voldemort ficasse sabendo da profecia e escolhesse ignorá-la, nunca existiria um menino que sobreviveu. Harry Potter cresceria feliz com seus pais. Teria uma vida, na medida do possível, confortável e tranquila. O fato do Voldemort desprezar o amor, desprezar o poder da magia que o amor é capaz de produzir, foi um dos seus muitos erros. A partir daquele fatídico dia em que ele tentou matar Harry Potter, cada passo que o Bruxo das Trevas dava mostrava como sua falta de compreensão em relação ao que ele mais desprezava era a sua ruína. Caco, mas era o destino, o Harry que tinha que matar o Voldemort. Não é o que a profecia diz? Se o Voldemort nunca tivesse matado o pai do Harry, ele teria essa sede de vingança, esse sentido de propósito de acabar com o Bruxo das Trevas? Se o Voldemort nunca tivesse obrigado a Lilian a se sacrificar pela vida do filho, a proteção sacrificial não existiria. O Voldemort criou o seu próprio inimigo, assim como fazem os tiranos no mundo inteiro. Um tirano sempre teme o dia em que aqueles que ele oprime e que são suas vítimas vão se rebelar contra ele e acabar revidando suas crueldades. Então, o Voldemort sempre esteve atento ao aparecimento daquele que o desafiaria. E assim que ele soube da profecia, entrou imediatamente em ação. Em consequência, não apenas escolheu aquele com maior probabilidade de liquidá-lo, como também lhe deu as armas para isso. Foi Voldemort que deu a Harry a capacidade de entrar em sua mente. Foi Voldemort que deu a Harry a capacidade de se comunicar com cobras. Foi Voldemort que deu a Harry a capacidade dele sentir as suas ambições e seus poderes. O Harry tinha uma visão privilegiada que qualquer comensal da morte daria a vida para ter. Quando Voldemort tenta obter a Pedra Filosofal, ele comete outro terrível erro. Ele deveria ter percebido o poder que o Harry tinha quando aquele garoto de apenas 11 anos olha no espelho de Ogezed e o seu maior desejo é frustrar o Voldemort, ao invés de desejar a imortalidade, a riqueza, que é o desejo que a maioria das pessoas iria ter. Aquilo mostrava o poder do Harry. A visão do Harry no espelho de Ogezed, aquela visão mostrava a pureza dele. E os erros do Voldemort não pararam por aí. Ele utiliza o sangue do Harry para retornar. O sangue com a proteção da Lilian. O sangue com a proteção que deu a Harry a chance de sobreviver mesmo diante de um ataque mortal. O Voldemort não tinha absoluta noção do que ele estava fazendo. Ele achava que com aquilo ele iria poder burlar, ele iria poder frustrar a proteção da Lilian. Mas ele estava trazendo para si uma coisa tão pura, o amor, o sacrifício de uma mãe por um filho, que como aquilo poderia dar certo pra ele? Era impossível. Ele conseguiu seu corpo, ele conseguia tocar no Harry, mas aquilo prendeu o Harry à vida. Naquela noite no cemitério, quando ele tenta matar o Harry e suas varinhas ficam interligadas, Voldemort teve medo. Ele teve medo que o Harry tivesse um poder que ele não tinha. E mesmo assim, ele continuou errando. Ao invés de tentar entender o motivo pelo qual as varinhas ficaram interligadas, ele simplesmente tentou usar outra varinha. E quando a varinha do Lucius, que Voldemort pegou pra usar contra o Harry, foi
completamente destruída pela varinha do Harry, que reagiu por conta própria, o Voldemort, ao invés de tentar entender isso, passa a buscar a varinha mais poderosa de todas, uma varinha invencível. Ou seja, ao invés de entender por que aquilo acontecia, por que aconteceu aquilo, por que o Harry tinha aquela capacidade, ele vai atrás de mais poder. E ele não descansa até encontrar a varinha das varinhas. Mas outra vez, ele achava que sabia o que estava fazendo. Só que o Voldemort não tinha capacidade de entender essas coisas. E por seus erros, por menosprezar o que ele acreditava ser inferior, é que suas Horcruxes foram descobertas. No fim, a profecia não significava que o Harry tinha que lutar contra o Voldemort e matá-lo. Mas mesmo assim, se o Harry nunca tivesse ouvido a profecia e o Voldemort ainda tivesse matado seus pais, ele iria querer liquidar o Voldemort, porque foi o Bruxo das Trevas que arruinou sua vida, que matou seus pais, que fez ele ter uma infância miserável, e ele não iria descansar enquanto não conseguisse fazer isso. Enquanto o Voldemort era guiado pelas palavras da profecia, praticamente um escravo dela, cometendo um erro atrás do outro, o Harry tinha escolha. O Harry poderia simplesmente virar as costas e ir embora e não enfrentar o Voldemort. Só que, se o Harry fizesse isso, o Voldemort não iria descansar enquanto não encontrasse, enquanto não matasse o Harry. No final, a diferença entre Harry e Voldemort em relação à profecia era ser arrastado pra dentro de uma arena ou entrar numa arena por vontade própria, de cabeça erguida. E isso fazia toda a diferença do mundo. Enquanto Voldemort era dominado pelas palavras da profecia, ele cometia erro atrás de erro, tornando aquela profecia real. Se o Voldemort tivesse ignorado a profecia, nunca iria existir o Harry Potter, o menino que sobreviveu. Nunca. Então, a profecia não significava nada. Foi o Voldemort, em sua ganância e ignorância, quem cometeu todos os erros, tornando o Harry, ele fez o seu próprio inimigo, transformou o Harry no seu próprio inimigo. E é interessante que o que acontece com o Voldemort e a profecia é uma referência à mitologia grega. Édipo, que inclusive era filho de uma mulher chamada Mérope, assim como Voldemort, soube de uma profecia onde ele mataria o seu pai e se casaria com sua mãe. Ele fica perturbado com isso e decide fugir dessa profecia. Então ele sai de casa para que isso não acontecesse. E enquanto Édipo ia embora, ele estava numa estrada e Laio, o rei de Tebas, acaba jogando a carruagem em cima dele e eles têm uma discussão onde Édipo, enfurecido, mata o Laio e o seu servo. E quando ele chega em Tebas, o lugar estava sendo aterrorizado por uma esfinge que matava quem errasse os seus enigmas. E então o Édipo resolve o enigma, salva a cidade e acaba sendo aclamado rei e se casando com Jocasta, a rainha viúva de Laio. Só que um detalhe que Édipo não fazia ideia é que Mérope não era sua mãe biológica, ela havia o adotado. Os seus pais biológicos eram Laio e Jocasta, rei e rainha de Tebas. Quando Édipo nasceu, eles receberam a mesma profecia que o filho iria matar o pai e se casar com a mãe e acabar com a linhagem deles. Então o rei e a rainha tentaram se livrar da criança, ordenando que a matassem. Só que o servo ficou com dó e deixou ele preso em uma árvore, onde ele foi encontrado por Mérope e acabou sendo adotado. Aí anos depois, quando Édipo soube da profecia e com medo de matar o seu pai e se casar com a sua mãe, que ele não fazia ideia que eram adotivos, ele foge e acontece justamente o que a profecia dizia. Ou seja, a profecia não significava que aquilo iria acontecer, mas é o fato. Se o Édipo ficasse em casa, ficasse ali de boa, falasse só, que profecia quer dizer nada, nada disso teria acontecido. Enfim, se você acha que eu tô inventando tudo isso, eu não tô. Não é uma teoria, realmente a profecia não significa nada e essas palavras são do próprio Dumbledore. Tudo isso que eu estou falando foi nessa conversa do Dumbledore com o Harry, onde o Dumbledore tá falando sobre a profecia pro menino que sobreviveu e ele fala que a profecia não significava nada e ainda pergunta ao Harry se a postura dele seria a mesma se ele não fizesse ideia que existe uma profecia. E o Harry confirma que ele ainda iria querer derrotar o Voldemort, mesmo sem saber profecia alguma. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse episódio até aqui. Deixa seu like se você gostou, deixa seu comentário, compartilhe o vídeo. A gente se vê no próximo episódio e até lá, mal feito feito.